vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era melhor. Não bastava conhecer os teus planos, Senhor. Pelo mundo andei sempre só, e tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos para mim, por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. Tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos para mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e queres fazer meu mundo muito melhor. Por isso hoje venho os meus planos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Meu maior sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim.
Muito bom dia, minha igreja, meus queridos irmãos. Que prazer poder estar aqui convosco neste dia feliz, este dia de sábado. Começamos com chuva logo pela manhã, não é? Mas parece que o tempo está a querer melhorar um pouco. Pelo menos aqui nota-se, não é? Uma boa temperatura, um bom ambiente, com louvor a Deus como este que ouvimos agora pela Raquel. Que o Senhor seja realmente louvado. Os irmãos hoje não me vão levar a mal, mas os primeiros versículos que eu vou ler, se calhar são um pouco aborrecidos. Vamos experimentar, está bem? É um jogo de paciência para os irmãos, mas é um bom exercício que podemos fazer com a nossa paciência. Vamos abrir no livro de Crônicas e vamos começar no capítulo 1 em diante. Aliás, no capítulo 1, versículo 1 em diante, começa-nos por falar do primeiro ser humano que viveu neste mundo, aquele que foi criado no princípio pelas mãos de Deus. Todos abriram em Crônicas 1? Que tal se lermos todo o capítulo 1 e depois todo o capítulo 2? E depois o 3, o 4, o 5, o 6, até o 9. Que tal? Vamos ler do capítulo 1, primeiro versículo. Não? A igreja está dividida. Estou a ver alguns irmãos a dizer que sim, outros estão a dizer que não. Mas vamos experimentar pelo menos, irmãos, está bem? Vamos pelo menos experimentar, está bem? Vamos ver qual é a sensação que nós vamos ter. Hã? Vamos experimentar. Aceitam o desafio? Aceitam? Então é assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, não é? Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer, Akenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Java, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodami. Os filhos de Cã, Cuxe, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxe. Continuo? Ou vamos parar por aqui? Bom, agora estou a olhar para vocês e acho que é melhor mesmo ficarmos por aqui, não é? Se calhar a este momento já alguns dos nossos amigos que nos estão a ver através da internet já mudaram de canal. Já mudaram de canal. Mas sabem, irmãos, aos 16 anos de idade eu comecei a estudar a Bíblia, porque foi aos 16 anos de idade que eu conheci a palavra do Senhor. E então o pastor que me ensinava, que me dava estudos bíblicos, ele dizia assim: olha, Jorge, tu deves estudar a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, fazer as tuas meditações cada dia, uma porção das Sagradas Escrituras, mas isso não impede também que tu leias a Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse toda seguida. Também deves fazê-lo, fazer uma espécie de ano bíblico. E então na altura ele deu-me um cartãozinho sobre o ano bíblico. E ali estava marcada a porção que nós devíamos ler cada dia, seguindo a ordem desde Gênesis, por aí afora, até Apocalipse. E eu comecei a fazer isso que o pastor me disse. E houve um dia que cheguei aqui ao livro de Crônicas
e comecei a ler o livro de Crônicas. Eu pensava, não vou ler mais isto são só nomes aqui. Mas depois eu lembrava, não, mas o pastor disse que eu devia ler, então eu vou continuar a ler. E eu hoje entendi porque é que o pastor queria que eu lesse também o livro de Crônicas, não é? São muitos nomes que aqui estão. É impossível contar estes nomes todos. Alguém sabe quantos nomes aparecem aqui nas Crônicas? Ninguém sabe. Só se contarem, não é? Pode ser que encontremos alguma pesquisa sobre isso, mas também não vejo que isso seja muito relevante, seja muito necessário. Mas sabem, irmãos, cada nome que ali está, alguns são até muito conhecidos, como por exemplo Adão, não é? Como por exemplo Matusalém e outros mais que aqui aparecem. No entanto, outros são, eu diria, ilustres desconhecidos. Não os conhecemos. Mas há uma coisa, é que cada um destes personagens existiu, viveu neste mundo e deixou alguma coisa neste mundo, uma marca neste mundo, porque cada ser humano que nasce neste mundo, ele deixa uma marca neste mundo. Sabem, nós sempre nos preocupamos em deixar boas marcas. Não é isso? Queremos deixar uma boa marca. Gostamos de olhar para trás e dizer: a minha vida foi marcada por isto ou foi marcada por aquilo? Nós queremos geralmente ser conhecidos por coisas que realizamos e coisas positivas que realizamos. Geralmente procuramos até esconder de alguma forma o nosso passado quando ele não é tão famoso assim, ou quando ele apresenta aspectos negativos. Queremos ser conhecidos por alguma coisa que realizamos ou pela maneira de ser ou de estar na nossa vida. Meu querido irmão, tu és conhecido por quê? Talvez alguém tivesse dificuldade em dizer, bom, realmente eu acho que sou conhecido por isto ou por aquilo, por esta ou aquela característica. No entanto, o importante é pensarmos que marca é que eu estou a deixar no percurso da minha vida. Que marca, que vínculo eu estou a deixar no percurso da minha vida. E sabem, quando eu li este livro de Crônicas, primeiro de Crônicas, no meio desta amálgama de nomes, de uma infinidade de nomes, quando chegamos ali ao capítulo 4, nós vamos encontrar alguma coisa muito curiosa. Capítulo 4 de Crônicas. E vamos ler o versículo 9 e 10, 2 versículos. Fala-nos de um homem, seu nome é Jabes, ou Jabes. Diz que mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nada mais sabemos acerca deste tal de Jabes. A Bíblia não fala mais dele. O que vem a seguir a estes 2 versículos volta a ser a repetição de nomes. Então é assim:
Crônicas começa com nome, por aí fora, de repente para no capítulo 4, versículo 9 e 10, e fala-nos então desse tal de Iabes. E depois de falar de Iabes, continua com nome, por aí afora. A grande questão é sabermos realmente quem era este Iabes. Iabes. Sabem? O nome Iabes significa aquele que causa sofrimento ou aquele que provoca dor, aquele que fere, aquele que machuca. É o que significa Iabes. E é interessante ali no relato que nos diz que foi a mãe quem colocou o nome àquele menino, Iabes. E isso nos leva a conjecturar, a pensar da seguinte maneira: provavelmente foi um parto difícil, porque quando o menino nasceu, a mãe pôs-lhe o nome, aquele que me causou dor, aquele que me causou sofrimento. Provavelmente, não sabemos, Iabes estava atravessado no ventre da sua mãe, não estava na posição correta para nascer, e isso causou, de facto, sofrimento àquela mãe. Não havia cesarianas naquele tempo, não é? Os nascimentos dependiam exclusivamente do esforço da própria mãe e, por vezes, de alguma ajuda daquelas que eram as parteiras. E também a própria criança poderia ser marcada pelo resto da vida perante o nascimento desses. Algum defeito físico, alguma coisa poderia essa criança carregar pelo resto da sua vida devido a um parto tão complicado, a um parto tão difícil. Bom, mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz nada disso a respeito de Iabes. Apenas diz que é a mãe quem lhe coloca o nome, e Iabes, nós sabemos, significa aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. Irmãos, o livro de Crônicas, o que é? O livro de Crônicas, o autor do livro de Crônicas, ele procura reescrever a história de Israel. E o objetivo do autor do livro de Crônicas é destacar Davi e a descendência de Davi. Gasta 9 capítulos só chamando nomes numa sucessão de descendências até chegar a José, Judá, até chegar a Davi. Iabes pertencia à linhagem de Judá. Meus queridos irmãos, a história de Iabes é uma história em 2 versos no meio de um monte de nomes. E termina ali a história de Iabes. Não menciona quem era o pai de Iabes, não menciona quem era a mãe de Iabes, não menciona onde nasceu Iabes. Apenas diz: este é Iabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Este é aquele que causa sofrimento. Vamos imaginar esta criança, quando brincando com os outros meninos, e quando o chamavam pelo nome, como é que o chamavam? Oh, tu aí, que feres, que machucas. Ah, não, nome bom, pois não. Vamos imaginar quando ele cresceu, se tornou um jovem, os outros jovens chamavam-no: ei, ó Iabes, ei, aí, ó,
tu que causas sofrimento, tu que feres, tu que machucas. Como se sentia este jovem quando ele se torna homem? Nunca mais ele se livra desta marca. Ele vai ter que carregar esta marca para o resto da sua vida. Esta é a sua identidade. Este é um fardo que ele carrega. Sabe, irmãos, nós seres humanos gostamos de estigmatizar as pessoas, não é? Lançar estigmas sobre as pessoas. E às vezes marcamos as pessoas. Às vezes falamos do passado das pessoas como se esse passado fosse hoje. Às vezes olhamos para alguém, até dentro da própria igreja, e dizemos assim: sabes o que ele fez há 5 anos atrás? Olha só como era a sua vida há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há 3 anos atrás. Esta pessoa está marcada para nós. E isso não é justo. Isso não é cristão. É o contrário exatamente daquilo que o Evangelho ensina. Porque Jesus ensina o perdão. E quando Jesus ensina o perdão, ele diz que aquele que perdoa deve esquecer. Porque é isso que Jesus faz. Jesus não está a ensinar alguma coisa que ele não pratique. Mas Jesus está a ensinar alguma coisa que ele pratica. Porque ele diz: dos teus pecados eu vou-me lembrar sempre deles. É isso? Nunca mais vou esquecer isso. Aquilo que tu me fizeste, ou o teu comportamento no passado, ele vai estar sempre presente na minha mente. É isso que Deus diz? Não. Deus diz: eu lançarei os teus pecados aonde? No fundo do mar. E às vezes parece que nós vamos buscar os pecados e os erros de alguém lá ao fundo do mar, onde Deus os lançou, e os trazemos de volta para a superfície. E isto não é justo. Isto não é cristianismo. É precisamente o oposto ao cristianismo. Olhem como é que Deus trata Jabes. O autor do livro de Crônicas, inspirado por Deus, ele diz: Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Eu vou ler de outra maneira, está bem, irmãos? Aquele que causa sofrimento, aquele que machuca, aquele que fere, foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E aqui, então, o autor de Crônicas resolve contar em 2 versículos, como eu disse, a história de Jabes. Mais ilustre. O que é que significa a palavra ilustre? Significa a palavra ilustre. No hebraico, a palavra ilustre, esta palavra que aparece aqui, ilustre, está traduzida por ilustre. O termo original, significado real, é pessoa de peso. Uma pessoa que marca, que vinca. E então, quando Deus olha para Jabes, diz: olha, é o mais ilustre. Uma pessoa que vinca, uma pessoa de peso, uma pessoa de marca, uma pessoa de caráter. Por quê?
A única coisa que sabemos a respeito de Jabes, sabem o que é? É que ele orou. Ele invocou o Senhor. E depois não sabemos mais nada. E agora nós vamos procurar tirar desta oração alguma coisa que nos diga, que nos relacione efetivamente com o caráter deste homem e que leva o Senhor a dizer que ele é o mais ilustre entre os seus irmãos. Reparem, irmãos, na oração de Jabes. Deixem-me falar-vos aqui um pouquinho sobre oração. Há muitas pessoas que pensam que a oração é como que uma espécie de mágica. Não é? Nós oramos, pronto. Isso é que é preciso. Oramos e Deus vai então resolver os problemas, não é? Vai então resolver os problemas. A oração não é mágica. É preciso nós entendermos o que está por detrás da oração. E nesta oração de Jabes, nós precisamos compreender realmente o que é que está por trás desta oração. A oração, irmãos, faz-nos crescer. Por isso é tão importante e por isso nós dizemos tantas vezes que precisamos de orar, não é verdade? É assim. Queres crescer? Espiritualmente falando, fica de joelhos. Porque se fisicamente é quando estamos mais baixos, espiritualmente é quando estamos mais altos, mais elevados. A oração nos faz sempre crescer. Outro aspecto também sobre a oração é este. Há pessoas que dizem que a oração não deve ser feita para pedir alguma coisa a Deus. E há pessoas que dizem, eu quando oro não peço a Deus. Eu quando oro só agradeço a Deus. É muito bonito isso, não é? Mas olha, vamos pensar na oração do Pai Nosso. Nós sabemos, não é? Jesus ensinou a orar e Jesus diz, ali faz um pedido. Naquela oração ensinou-nos a fazer um pedido. Pelo menos um pedido está ali, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é um pedido material. Bom, podemos subentender isto como um pedido espiritual, porque o pão de cada dia pode significar a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Mas, em primeira análise, este é um pedido material. O Senhor está a ensinar os seus filhos a orar para que o Senhor conceda cada dia o pão. Há algum mal nisso? Algum erro nisso? Não pode haver. Por quê? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus dentro daquilo que é justo e dentro daquilo que é razoável, e notem bem, eu estou a ressalvar estas dentro daquilo que é justo e razoável, como é justo e razoável que possamos pedir ao Senhor o pão de cada dia. Mas quando nós pedimos alguma coisa a Deus, estamos a dizer a Deus o quanto dependemos dEle, o quanto dependemos dEle. Eu dependo de Deus para ter o meu pão de cada dia assegurado. E os meus queridos irmãos também. Aqueles que dia a dia trabalham e trabalham duro. Eles pedem ao Senhor para que o Senhor não lhes falte com o pão para o seu lar, para a sua vida, para o seu sustento. É ou não é? É verdade. No entanto, irmãos, há orações que são egoístas, porque estas orações estão centradas em si mesmo. Porque se efetivamente eu devo pedir para que o Senhor me dê o pão de cada dia, eu também devo olhar para o lado e pedir por aqueles que necessitam também do pão de cada dia. E mais, se calhar eu preciso de pedir ao Senhor que me ajude a ser generoso de alguma maneira, a fim de poder partilhar com os outros daquilo que eu sou. É isto que a oração nos ensina. E há pessoas que pedem, Senhor, abençoa
o meu marido, abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa. E depois terminam, ainda vão continuando, abençoa o meu, a minha, o meu, a minha, o meu, os meus. E depois terminam em nome de Jesus. Essa oração nunca foi em nome de Jesus. É em nome de si próprio. Uma oração egoísta. Mas olhem, queridos irmãos, para a oração de Jabes. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: aqui uma invocação. A invocação não é uma oração qualquer. A invocação parte de um coração tremendamente necessitado, que sente muita necessidade de uma bênção. E reparem, porque as palavras que vêm a seguir nos falam exatamente dessa necessidade que Jabes sentia. Porque Jabes diz assim, não é o que aparece primeiro lá na vossa Bíblia? Creio que está em todas as traduções a mesma coisa. É assim na tua? Tomara que me abençoes. Senhor, tomara que me abençoes. Como é quem diz? Tomara eu não sou digno. Eu sei que não é para mim a tua bênção, porque eu não sou digno, eu sou indigno. Senhor, tomara eu que me abençoes. Sabe, esta oração de Jabes tem dois sentidos. Podemos entendê-la assim, no sentido material, mas muito especialmente esta oração deve ser entendida no sentido espiritual. E nós já dissemos aqui, creio que foi no último culto, na última pregação que eu fiz aqui, que o nome está sempre relacionado com o caráter da pessoa, não é? Falei de Jacó, lembram-se? Lembram-se. Jacó era enganador, não é? Nome relacionado com o caráter da pessoa. E aqui este nome está relacionado também com o caráter de Jabes. E estamos entendendo assim no sentido espiritual. E é alguém que reconhece que não está bem, que carrega uma marca má consigo, o que fere. Se calhar alguns de nós precisamos também de reconhecer isso perante o Senhor. No meu relacionamento com os meus irmãos, como é que eu me relaciono? Eu sou aquele que fere? Ou sou aquele que sou uma bênção para o irmão? Eu já ouvi pessoas dizerem, pastor, sabe, o que eu tenho para dizer eu digo na cara. E as pessoas então ficam todas, eu diria, vaidosas, né? Por dizerem isso. Eu não digo por detrás, eu digo é na cara. Digo, você faz muito bem, irmão. Se há alguma coisa a dizer, diga sim, à frente da pessoa. Mas mesmo assim, há muitas coisas que você não deve dizer. Porque você vai ferir e você vai machucar. E você não tem o direito de machucar e ferir o seu próximo. Ninguém tem esse direito. Eu posso exortar. Posso até dizer, meu querido irmão, irmã, vem cá, vamos falar sobre isto. Eu estou triste por causa disto ou por causa daquilo. Mas sabem, é mais fácil eu julgar à cara os erros das pessoas. É mais fácil, se calhar, eu ferir e então me resguardo dizendo, não, porque eu digo na cara, tenho para dizer. É assim.
Ah, Senhor, tomara que me abençoes. E então, o que se pede? Primeiro pedido, vem a seguir, não é? Diz assim: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. E me alargues as fronteiras. É um pedido material, não é? É. Mas é um pedido baseado numa promessa, na promessa que Deus faz a Abraão. Lembram-se? Deus não disse que também ia alargar as fronteiras de Abraão, que ele seria pai de uma grande descendência? Deus levou a mal? Essa é que é a questão. Mas também podemos entender isto no sentido espiritual. Que me alargue, que a minha vida seja uma bênção alargada. Senhor, que me abençoes e alargues as minhas fronteiras. Que a minha vida seja uma bênção abrangente para todos. Onde quer que eu passe, que eu seja realmente uma bênção. É esse o pedido espiritual que extraímos desta oração. Ou seja, a seguir vem o equilíbrio, porque ele diz: e que sejas comigo. Ou seja, não seja feita a minha vontade, que tu sejas comigo para me abençoares. Nesse propósito, que tu sejas comigo, Senhor. Por quê? Porque se tu estás comigo, Senhor, na minha tendência humana eu não conseguirei alcançar esse objetivo. Queridos irmãos, sabem uma coisa? Alguém poderá sentir-se culpado pelo temperamento que tem. Eu costumo dizer para estes amigos: não se preocupe com isso. Preocupe-se antes em tratar desse assunto com Deus. Porque se você reconhece que realmente o seu temperamento é um pouco intempestivo, se você às vezes fere precipitadamente, e você depois reconhece: lá fui eu outra vez ferir aquela pessoa, aquele irmão, se calhar eu devia estar calado, se calhar eu não devia dizer isso. Trate desse assunto com Deus. Esse é o caminho, porque aqui Jabez está tratando dos seus assuntos com Deus. E a seguir, queridos irmãos, o que é que ele diz? Ele diz: a tua mão seja comigo. Ou seja, Deus, guia-me. Preciso do teu amparo. Preciso da tua orientação. Preciso que tu me conduzas, que conduzas a minha vida. É isso que Jabez está a pedir. Olhem lá no livro de Crônicas, agora na segunda de Crônicas, há um texto que eu gosto muito, que está no capítulo 16 e versículo 9. Eu vou mencioná-lo rapidamente, mas depois os irmãos, se quiserem, até sublinhem na vossa Bíblia. A primeira parte deste texto diz assim: o olhar do Senhor está por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É bonito, não é? É lindo, queridos irmãos. O olhar do Senhor está por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, para com aqueles que dele sentem necessidade, para com aqueles que procuram a orientação de Deus, para com aqueles que aceitam a condução da sua vida a Deus. É para estes que o Senhor olha e mostra-se forte para com estes. A força de Deus, o poder de Deus, não está só associado a tudo aquilo que Ele criou no princípio.
mas a força de Deus está também associado àquilo que Ele está a fazer no nosso coração, na nossa vida, para nos libertar das nossas más tendências, dos nossos pecados e muitas vezes até do nosso passado. E então, em terceiro lugar nesta oração, diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Me preserves do mal. De que mal é este? Podemos entender no sentido material, o mal físico, o mal materialmente falando, mas podemos entender como o mal espiritual. Me preserves do mal, para que eu não sofra. Aquilo que nos traz mais sofrimento, o que é? É o pecado. Nenhum de nós tem dúvida disso. Aquilo que trouxe sofrimento ao mundo, o que é que foi? Foi o pecado. Aquilo que continua a fazer com que esta humanidade sofra, o que é? É o pecado. Aquilo que nos traz mais sofrimento a nós, é o pecado. O pecado traz com ele sempre uma carga de aflições. E por fim o pecado leva-nos à morte e à desgraça. Ou a desgraça é a morte. Parem na oração de Jesus. Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação. A oração que Jesus ensinou, não é? Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de quê? Mas livra-nos do mal. Era isso que Jabez pedia. Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal. Sabe, aqui há até um jogo de palavras muito interessante. É como se Jabez estivesse dizendo para Deus que o Senhor não me deixe passar por Jabez. Ou seja, que o Senhor me livre de ser um Jabez. Que o Senhor me livre de ser um daqueles que está sempre pronto a ferir, a causar sofrimento. Jabez estaria dizendo: eu sei que sou Jabez, mas tu podes tirar isso de mim. Tal como Jacó naquele dia, quando reconhece perante Deus que ele é o enganador. Mas ele queria a bênção. Maldição que pesava sobre a minha vida, dizia Jabez, dessa tu me podes livrar. E só tu me podes livrar. Meu querido irmão, como é que tu podes apagar as marcas que ainda te incomodam? Ou será que elas não existem? Não sabemos mais nada de Jabez a não ser que ele orou. Jabez pediu que Deus tirasse da sua vida aquela marca. O pecado, queridos irmãos, as nossas más tendências, os pecados que nós vamos acariciando ao longo do tempo, não se resolvem pelos nossos esforços. Nós não podemos nada contra isso. Jabez pede que Deus reverta a sua condição, de forma que a sua vida seja marcada não pelo seu nome, como aquele que causa sofrimento, mas que seja marcada como uma bênção, o mais ilustre. Na última frase, nós encontramos a razão porque Jabez foi o mais ilustre. Sabem porquê? Leamos a última frase do versículo 10. Meus irmãos, por favor. O que é que diz? Que Deus lhe concedeu o quê? O que tinha pedido. Por esta razão, Jabez foi o mais ilustre.
É que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É interessante, o texto não diz ali que Jabez conseguiu, depois de lutar, mas diz, Deus lhe concedeu a bênção. O que é que nós conseguimos, irmãos, na nossa vida? Sabem o que é? Temos que reconhecer, e estamos sempre fazendo, é pondo remendos na nossa vida. Pondo remendos. Aquilo que Deus faz é diferente. Deus faz tudo novo na nossa vida. Ele quebra este vaso velho, este vaso cheio de fissuras, e faz um vaso novo. Nos torna novas pessoas, novas criaturas, nos dá um novo nome, um novo propósito para a nossa vida. Por isso ele diz, dos teus pecados eu não me vou lembrar mais, eu vou me esquecer deles. Porque Deus destaca no meio de tanta gente este homem. Sabem porquê? Porque Deus nos quer dar uma lição a nós. Porque no meio de tanta gente, eu e tu, meu querido irmão, somos todos iguais. Às vezes pensamos que não somos. Às vezes pensamos que somos um pouco melhores do que este ou do que aquele. Estamos enganados. Somos todos iguais. Deus não nos faz ilustre por qualquer coisa. Mas Deus nos faz ilustre quando remove as marcas do passado e do presente da nossa vida. Olhem, o texto que está em Mateus 11:11, acerca de João Batista, é muito conhecido. Mas nós vamos ler. Estamos a mesmo, irmãos, está bem? Vamos terminar no tempo certo. Esta manhã, pela graça de Deus, vamos ler ainda este texto de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Diz assim, falando de João Batista, Jesus diz, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Não é isso que diz lá? Mas depois o que é que diz a seguir? Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E por que é que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Porque este é o do reino dos céus. E Deus nos chamou já aqui e agora para sermos realmente cidadãos do reino. Por isso Deus quer mudar a nossa vida, a minha vida e a tua vida. Fomos marcados pelo pecado, irmãos. Mas a mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança e de boas novas. É verdade. Porque Jesus, o ilustre, Ele torna-se pecado por nós. Ele colocou-se em situação de vergonha. Mas Ele foi aquele em quem Jabez causou dor e sofrimento, tal como nós lhe causamos dor e sofrimento. A palavra de Deus diz que Ele foi moído, foi pisado pelas nossas transgressões. Essa é a verdade acerca de cada um de nós. Não existe outra. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de esperança. Eu termino com o texto do apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Sabem,
qual é o significado original desta palavra predestinar ou predestinou? Aqui no grego significa aquele que é marcado de antemão. Já antes de ser, estava marcado. Mas então, marcado como? Para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Antes de nós nascermos, antes de tu nasceres, Deus olhou para ti e te viu como? Marcado de antemão para seres a imagem de quem? Para teres a imagem de Jesus. Esta é a meta para a nossa vida. É recebermos exatamente a imagem de Cristo já aqui nesta terra. Alguém dirá, pastor, nós nunca conseguiremos aqui nesta terra alcançar esse objetivo. Pois não, querido irmão. Haverá o dia em que Jesus vai voltar e diz que Ele transformará tudo em nós. Seremos totalmente transformados num abrir e num fechar de olhos, num piscar de olhos. Mas enquanto caminhamos, enquanto vamos progredindo na nossa carreira cristã, o Senhor vai operando em nossa vida, se nós assim o consentirmos. E cada dia vamos nos assemelhando mais ao nosso Salvador. Por isso, 30 diz, e aos que Ele marcou de antemão, aos que Ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome de Deus. Olhem como Deus age na vida das pessoas. Olhem qual é o grande sonho de Deus para a minha e para a tua vida. Ele não só nos salva, aliás, não só nos chamou, não só nos salvou, mas Ele também nos justificou, mas mais ainda, Ele também nos quer glorificar. Glória seja dada ao nome do Senhor, é a minha oração.